Você sabia que o STF acaba de mudar completamente as regras de superendividamento no Brasil? E essa decisão impacta diretamente os seus clientes que têm crédito consignado. Se você atua com direito ao consumidor, direito bancário ou previdenciário, os próximos minutos podem transformar a sua atuação profissional. Sou Oswaldo Janelli, perito digital e especialista em tecnologia jurídica. E hoje vou destrinchar para vocês a decisão do STF que saiu há apenas alguns dias. Nos dias 22 e 23 de abril, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 3 ADPFs sobre o mínimo existencial na lei do superendividamento. E as mudanças são gigantes. Primeira decisão, o valor de R$ 600 foi mantido como mínimo existencial, aquela parcela de renda que ninguém pode comprometer com dívidas. Mas agora tem revisão obrigatória todo ano pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, uma primeira oportunidade. Todo ano você pode rever, se pode reverificar e até mudar ou entrar com novas ações para o mesmo cliente, porque esse número deve mudar todo ano. E a segunda decisão, essa aqui é uma bomba. O crédito consignado agora faz parte do cálculo do superendividamento. Antes, ele ficava de fora, não entrava, mas agora ele entra. Isso muda tudo, eu vou te explicar por quê. Vamos aos números porque eles são assustadores. 78%, esse é o percentual de famílias brasileiras endividadas nesse momento. 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar suas dívidas no prazo e entram nos juros rotativos. 79,1 milhões de pessoas inadimplentes, segundo o Serasa. Quase metade da população do país. E sabe o que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux destacaram? As bets, as apostas online, são hoje o maior vetor de endividamento no Brasil. As pessoas estão gastando até o dinheiro do mínimo existencial em apostas. Por isso que essa decisão é tão importante. Agora, deixa eu te explicar de forma prática o que é esse tal de mínimo existencial. A Lei 14.181 de 2021, que é chamado Lei do Superendividamento, estabelece que todo consumidor precisa ter preservado um valor mínimo para viver com dignidade. Esse valor ele não pode ser comprometido com dívidas. Ponto. Em 2022, o governo Bolsonaro fixou esse valor em 25% do salário mínimo. Na época, os R$ 303. Um absurdo, né? Em 2023, o governo Lula mudou para R$ 600 fixos. Mas ainda assim, a cesta básica nas capitais custa mais de R$ 700. Foi o próprio ministro Alexandre de Moraes quem destacou isso. Por isso, o STF mandou o Conselho Monetário Nacional fazer estudos técnicos todos os anos para revisar esse valor. E olha a fórmula que você vai precisar decorar. Renda líquida, menos despesas básicas, menos dívidas, que agora inclui os consignados, tem que sobrar no mínimo aí R$ 600. Se sobrar menos que isso, seu cliente está super endividado e tem direito à proteção da lei. E aqui está o ponto central dessa decisão. Antes de abril de 2026, o crédito consignado ele não entrava nesse cálculo. Os bancos, claro, adoravam. Eles contavam direto da folha até 35% e o consumidor não tinha proteção nenhuma. Depois dessa decisão do STF, o consignado ele entra sim no cálculo. Isso pela maioria dos ministros. Ficaram vencidos os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Eles queriam mais cautela por causa do impacto no mercado de crédito, ou seja, olhando os bancos. Mas a maioria entendeu que a proteção ao consumidor deve estar acima de tudo. Na prática, o que isso significa, Oswaldo? Vamos dizer que você tem um cliente que ganha 3 mil. Ele tem ali R$ 900 de consignado, que é descontado, mais R$ 800 de outras dívidas, de cartão de crédito e tal, e R$ 1.500 de despesa básica. Ou seja, 3 mil menos 900, menos 800, menos 1.500 dá igual a negativo 200. Ou seja, ele não tem nem os R$ 600 de mínimo existencial. Antes, o consignado ficava de fora. Então parecia que ele tinha dinheiro. Agora ele está super endividado e pode pedir sim a renegociação judicial. Agora eu vou te ensinar o passo a passo para você calcular se o seu cliente está super endividado. Vamos lá. Primeiro passo, você pega a renda líquida total, o salário, que depois descontando INSS, imposto de renda, sindicatos e todos aqueles descontos obrigatórios. Esse vai ser a renda líquida total.
E aí você vai listar todas as despesas básicas comprovadas: aluguel, financiamento imobiliário, água, luz, gás, alimentação, transporte, remédios e saúde, educação básica, tudo mais que você conseguir listar nessa linha. E aí aqui o passo 3 que entra a novidade, tá? Você vai listar todas as dívidas de consumo, incluindo os consignados em folha, empréstimos pessoais, cartões de crédito, cheque especial, cartões de loja e outras dívidas de consumo. Lembrando, não entra dívida de impostos nem de operações com garantia. Se o resultado for menor que R$600, você tem um caso de superendividamento. E aí vem a parte boa. Você pode entrar com ação pedindo suspensão da cobrança, renegociação obrigatória, parcelamento em até 5 anos, redução de juros e encargos e a preservação obrigatória dos R$600. E tem mais. Crédito consignado que antes estava blindado pode ser revisto. Para você que quer atuar com isso, seja como advogado ou como perito, eu vou lhe passar uma estratégia processual. Primeiramente, temos a fase da conciliação extrajudicial, ou seja, o artigo 104A do CDC, que foi modificado pela lei do superendividamento. Você pode pedir a abertura de procedimento conciliatório. Você vai reunir todos os credores, apresentar a planilha, comprovar o superendividamento e propor um plano de pagamento. Se eles não aceitarem, se não der certo, aí sim você vai para o judiciário, artigo 104B do CDC. E o juiz pode suspender as ações de cobrança, determinar a renegociação obrigatória, fixar plano de até 5 anos, garantir os R$600 de mínimo existencial. Anota aí a documentação que você vai precisar. Todos os contratos, incluindo os consignados, contra-cheque dos últimos 6 meses, extratos bancários, comprovantes das despesas básicas, uma planilha com esses cálculos periciais de superendividamento e a fundamentação. Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Proteção ao consumidor, artigo 5º também da Constituição Federal. A Lei 14.181 de 2021, os decretos 11.150 de 2022 e 11.567 de 2023 e principalmente a decisão essa do STF de abril de 2026 que incluiu o consignado. Essa decisão vai ser o seu trunfo. Deixa eu trazer agora um exemplo real, um caso real para você entender. Maria, aposentada do INSS, tem a sua renda líquida de R$2.800. Tá? Então, ela recebe ali 3 mil e pouco, tira imposto de renda, tira sindicato, tira algumas coisinhas que são obrigatórias, ela fica com a renda líquida de 2.800. E aí você vai ver as despesas básicas dela. O aluguel, R$900, água, luz e gás, mais 280, alimentação, 650, remédios, R$320, ou seja, um total de 2.150. E as dívidas que ela tem de consumo? Vamos dizer que no banco A ela tem um consignado e paga ali 30% da renda dela, R$840. Já no banco B, ela tem mais 10% da renda, então R$280. Cartão de crédito, fatura de 450, ou seja, um total aí de 1.570. Vamos fazer essa conta aí, devagarzinho. 2.800, que é a renda dela, menos 2.150, menos 1.570, ela fica negativo 920. Ou seja, a Maria está negativada em quase R$1.000 todos os meses. Antes da decisão do STF, o que acontecia? Os R$1.120 ficavam de fora. Teoricamente, ela teria R$200 sobrando. Não dava para caracterizar superendividamento. Depois dessa decisão, o consignado vai entrar e a Maria está superendividada. Então, ela pode pedir a renegociação de todas essas dívidas, incluindo os consignados. Então, essa é a revolução que essa decisão trouxe. E as oportunidades agora que estão acontecendo é o que nos interessa, não é? Então, vamos lá. Número 1, você pode fazer uma revisão de contratos consignados em massa. Todo cliente seu que tem consignado e está apertado pode se enquadrar nesse exato momento e você conseguir fazer essa revisão. Outra oportunidade, ações de superendividamento novas. Casos que você verificou ali que não tinha base legal, agora vão ter para você entrar. Uma outra oportunidade é uma consultoria preventiva. Você pode oferecer análise de capacidade de endividamento antes do cliente afundar. Você também pode oferecer um acompanhamento das revisões anuais, já que todo ano vai ter essa possibilidade, né? Você também pode ter a educação financeira
E para os peritos, eles também podem atuar como peritos em superendividamento para ajudar nesses cálculos, ajudando os escritórios de advocacia a fazer o cálculo se a pessoa está superendividada ou não e trazendo um plano de pagamento. Então temos aí um mercado cada vez maior, 79 milhões de inadimplentes. E agora, uma decisão do STF fresquinha para fundamentar. Essa é uma janela de oportunidade que não abre todo dia. E se você chegou até aqui, eu lhe convido a entrar no grupo de superendividamento na minha comunidade Provas Digitais. Lá eu disponibilizo um e-book gratuito comentando artigo por artigo da Lei de Superendividamento e muitas novidades para quem trabalha nessa área. Eu te vejo lá.